Olá galera, tudo bem? Estou de volta, professor Marcelo de Química, ainda dentro da Química Orgânica, nas funções ditas oxigenadas. Vou te apresentar a segunda parte. Nessa segunda parte, eu vou apresentar para você a função aldeído e a função cetona. Primeiro, vou fazer uma comparação para você entender de forma clara a diferença que existe entre a função aldeído e a função cetona. Primeiro detalhe importante, ambas apresentam o grupo carbonila, C+O, C+O. Mas para ser aldeído, a carbonila tem que estar na extremidade da cadeia carbônica. Isso significa dizer que, obrigatoriamente, nessa carbonila tem que ter um hidrogênio para fechar a cadeia. Já na função cetona, a carbonila tem que estar entre carbonos. Então, para ser cetona, obrigatoriamente, a carbonila não pode ficar na extremidade da cadeia carbônica. Então, essa é a identidade que ambas apresentam, né? Em termos de igualdade, ambas têm a carbonila, mas repito, para ser aldeído, a carbonila tem que estar na extremidade da cadeia carbônica, por isso que ela se completa com o hidrogênio. Já para ser cetona, obrigatoriamente a carbonila tem que estar entre carbonos, não pode estar na beirada. Então essa é a identidade importante para o aldeído e para a cetona. Muito bem, vamos falar então agora no aldeído. Coloquei para você aqui algumas estruturas e vamos fazer o procedimento da leitura de todas elas. Os critérios normalmente se repetem, né? O prefixo de acordo com a quantidade de carbonos, o infixo conforme o tipo de ligação entre os carbonos e o sufixo, que é a terminação de acordo com a função. Em se tratando de aldeído, você vai perceber, né, que a terminação vai ser al. Mas vamos no primeiro exemplo. Nós temos aqui o aldeído bem identificado, na extremidade da cadeia carbônica. É uma cadeia de 3 carbonos, por isso prop. Entre os carbonos as ligações são simples, então nós colocamos o infixo AN, e como é aldeído, termina em al. E por ser necessário que a carbonila esteja na extremidade para ser aldeído, obrigatoriamente esse seria o carbono número 1, no caso de você fazer uma numeração da cadeia. Como é o caso do nosso segundo exemplo, né? Colocamos aqui em estrutura de linha, né, misturado com a fórmula estrutural plana, a identidade do nosso aldeído. E colocamos o radical metil, né, nesse carbono. Numerando a cadeia, carbono 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, no carbono 4 está ligado ali o radical metil. Então, nós lemos 4-metil. A cadeia carbônica tem 6 carbonos, por isso, hex. As ligações são simples, a gente coloca o AN e, como é aldeído, termina em al. Então, aqui nós temos o 4-metil e a cadeia de 6 carbonos é aldeído e ligações simples, a gente fecha a leitura com o hexanal. Quero lembrar que você pode colocar aqui a letra H, colocou o hex, né? Com a letra H, sem problema nenhum. No próximo exemplo, veja você, temos aqui de novo a identidade do aldeído. Agora nós temos uma cadeia de 3 carbonos, mas com uma ligação dupla. Essa ligação dupla, obrigatoriamente, tem que estar entre esses 2 carbonos. Eu não poderia colocá-la aqui. Se nós o fizéssemos, esse carbono estaria com 5 ligações. Então, numa cadeia de 3 carbonos e sendo aldeído, a insaturação dupla obrigatoriamente tem que estar nessa posição. Por isso que não há necessidade de você fazer a numeração. Então, veja o procedimento da leitura. São 3 carbonos, é prop, tem uma ligação dupla, é N, e como é aldeído, fecha em al. Obrigatoriamente, o aldeído está no carbono número 1, e essa insaturação estaria no carbono de número 2. E só pode estar ali nesse nosso exemplo. E para fechar o aldeído, colocamos o primeiro da série,
né, um aldeído de um carbonos, nós o chamamos de metanal. Met, que são apenas um carbono, o AN por força de leitura, e se trata de um aldeído. Esse aldeído chamado metanol, né, comercialmente, metanal, comercialmente nós o chamamos de formol, que é um agente, né, que tem a característica de poder estabelecer a conservação, principalmente de peças anatômicas. Muito bem, vamos passar agora para a função cetona, repetindo, cuja identidade é a carbonila entre carbonos. Então você já começa a perceber que a gente só começa a ter cetona a partir de 3 carbonos. 3 carbonos em diante, a gente já pode pensar em função cetona. Não o fazemos nem com um carbono, nem com 2 carbonos. Muito bem. Procedimento para a leitura da cetona é semelhante ao caso anterior. Apenas trocamos a terminação. Temos aqui, olha, uma cadeia de 3 carbonos, por isso prop, ligações simples, o nosso AN, e como é cetona, a gente acrescenta a terminação ona. E no caso de 3 carbonos, obrigatoriamente, essa ona tem que estar no carbono do meio. Muito bem. Para cetonas mais simples, né, e que apresentam apenas um grupamento funcional, porque você pode ter uma diona, triona, né, à medida que você aumenta a cadeia carbônica. Mas quando você tem uma cetona, né, uma monocetona, aquela cetona que tem apenas um grupamento funcional e são cadeias menores, existe a possibilidade dessa leitura secundária. Você lê os radicais que estão ligados à carbonila, metil aqui, metil aqui. Então você pode falar dimetil. Ao escrever, ao citar dimetil, você está fazendo referência a esses 2 radicais aqui, ó. Feita a leitura dos radicais, você acrescenta a palavra cetona para indicar a presença da carbonila entre esses 2 radicais chamados metil. E, para ilustrar, a propanona no comércio é chamado de acetona. Cetona é o grupo de funções que tem a carbonila no meio da cadeia carbônica. Acetona é especificamente, né, a primeira cetona da série, aquela que tem 3 carbonos. Um segundo exemplo, nós colocamos aqui uma cetona, está aqui, ó, a carbonila entre carbonos, e colocamos aqui uma ramificação. Ao numerar a cadeia, nós iniciamos essa numeração pela extremidade mais próxima da função. A extremidade mais próxima da função está aqui, ó. Esse é o carbono 1, o 2, o 3, o 4, o 5. No carbono 5, nós temos o radical metil. Por isso está aqui, ó, 5-metil. A cadeia tem 7 carbonos, por isso epit, né? Indicando 7 carbonos. Entre os carbonos as ligações são simples, por isso aqui, ó, o AN. E é uma cetona, por isso ona. Só que essa cetona poderia ocupar outros carbonos aí. Então nós temos que posicioná-la. Por isso que ao numerar a cadeia da esquerda para a direita, a gente percebe, identifica que a carbonila está no carbono número 2. Por isso que nós colocamos aqui, ó, 2-ona. Então, ao lermos 5-metil epitan 2-ona, estamos vendo uma cetona de 7 carbonos, ligações simples entre eles, tem a função cetona no segundo carbono e no quinto carbono radical metil. Muito bem. O próximo exemplo, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Quando a cetona ela é aromática, o procedimento oficial para fazer leitura é exatamente semelhante a esse caso que nós citamos aqui da propanona. Você usa esse procedimento para ler de forma oficial uma cetona que tem uma identidade aromática. Como que ela é feita? Vou repetir para você. Você lê os radicais, como fizemos lá em cima. Você lê os radicais que estão ligados à função cetona, por ordem de tamanho. Então está aqui, ó, esse aqui é o radical etil, foi lido primeiro. O benzeno como radical é chamado fenil. Nós já fizemos essa referência. Em seguida você acrescenta a palavra cetona. Então você tem, repetindo, né, quando a cetona é aromática, esse procedimento é considerado oficial.
você vai ler os radicais que estão ligados à carbonila, por ordem de tamanho, acrescentando ao final a palavra cetona. Por isso, etilfenilcetona. E para terminar, eu coloquei para você aqui um exemplo de uma cetona de cadeia fechada. Veja você, a cadeia está fechada, por isso ciclo. Tem 4 carbonos com ligação simples, está aqui, ó, but dos 4 carbonos, ou a N, fazendo referência que entre os carbonos as ligações são simples. E como tem uma carbonila, em qualquer uma das extremidades seria a mesma coisa, a gente acrescenta a terminação "ona". E assim a gente fecha essa segunda parte das funções ditas oxigenadas, onde eu te apresentei aldeído e cetona. Se você gostou, dê o seu like, faça a sua inscrição e nos siga no Instagram. Um abraço a todos.